A abordagem que a gente vai usar, ela vem a partir da visão do Prajnaparamita. Então, o Prajnaparamita observa o seguinte, essa sabedoria Prajna, né? Na medida que damos solidez ao que acontece, nós tensionamos e enrijecemos a situação com a nossa mente. É muito importante que sempre que a gente tente descrever o que está acontecendo na realidade ao nosso redor, a gente introduza o papel do observador nisso. De uma forma mais direta e mais simples de acessar, né? A gente vai dizer que o estresse, ele é um sintoma de que a gente está querendo imprimir a nossa realidade, né? A gente tem a realidade como ela é, a gente poderia se instalar nela e usá-la a nosso favor, mas não. A gente quer imprimir a nossa realidade, ou seja, a gente está querendo forçar a barra. Nada mais é do que um termômetro direto de autocentramento, tá? Ou seja, você está querendo fazer tudo sozinho, né? Você acha que é o centro de tudo. É como se você tivesse com o motor, né? Que está superaquecido. Por quê? Porque você tá o tempo todo forçando a barra, né? Você tá forçando a barra daquilo que você se propõe a fazer. Seja ansiando coisas futuras ou remoendo coisas passadas, né? Tem essa mente estreita onde o estresse acontece, não vai nem negar que o estresse acontece, nem vai lutar contra o estresse, não é isso. Mas a gente observa, a partir da meditação silenciosa, a partir da vida contemplativa, né? Mundo interno, a gente observa que a gente tem essa mente do comentarista, tá? Às vezes ela, assim, ela é exemplificada como a mente do macaquinho, tá? Então a gente tem essa mente do comentarista e a mente aberta. Essa mente aberta é onde a gente quer repousar. Nós observamos que quando o estresse surge, em geral, a gente tem aversão, algum nível de aversão ao que está acontecendo conosco. A gente queria muito que algo acontecesse, aquilo não está acontecendo, então a gente começa a ter aversão. Quando temos aversão a algo, nós escolhemos um viés, um posicionamento interno, seja consciente ou não, e aí a gente quer lutar contra o que está acontecendo. Em seguida, a gente tem uma ansiedade que nos faz ficar ainda mais ansiosos. Um modo direto para lidar com o estresse e a ansiedade é unir o papel da meditação silenciosa com um aspecto de sabedoria, né? Prajnaparamita. A meditação, ela vai nos ajudar a recuperar a mente de volta, mas se nós apenas fizermos meditação, a meditação é útil, a meditação ajuda bastante, mas se apenas fizermos a meditação, é como se a gente estivesse cortando uma grama, tá? Mas a gente não está arrancando a raiz do problema, não estamos indo na raiz do problema. Então, o que acontece? Com a sabedoria em mente, o Prajnaparamita, nós tentamos usar as experiências, ou seja lá o que aconteça, no caso aqui a gente está elegendo a ansiedade, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Então a gente tenta usar a ansiedade ao nosso favor. É justo porque a ansiedade aparece que eu vou ver como é que ela também some, porque ninguém fica ansioso 24 horas por dia, né? Então a gente entende. Primeiro, quando o estresse aparece, isso é um sintoma de algo que talvez nesse momento a gente não sabe identificar ainda, mas a gente vai ver. Então, primeiro, quando o estresse aparece, eu vejo a nossa reação habitual sobre o que foi levantado, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou tentar entender não o porquê de que aquilo está acontecendo, porque não vai para canto nenhum, sempre vai ter um porquê diferente. Eu vou entender como que aquilo está surgindo, tá? Ou seja, eu entendo como que certas causas e condições nos levam a manter essa reação exagerada. Porque o que é o estresse? O estresse é, tem o que está acontecendo, eu vou exagerar em cima daquilo. Eu vou tentar imprimir o meu modo de ser em cima daquilo. Então, eu observo quais são as causas que nos levam a manter essa reação estressada, mesmo que isso possa, num primeiro momento, ser um pouco aflitivo, num primeiro momento. Depois a gente vai saindo um pouco mais dessa mente do comentarista e indo para essa mente mais ampla, tá? Então, é crucial que a gente estabeleça uma motivação elevada, tá? Para a gente olhar mais de perto a ansiedade e o estresse. Caso contrário, a gente vai querer seguir o movimento usual, que é usar nossas rotas de fuga, né? Ou seja, alguma coisa acontece, eu quero fugir daquilo o mais rápido possível, achando que isso vai solucionar o problema, mas não soluciona, tá? Então, em primeiro lugar,
Quando a gente estabelece uma motivação elevada, a gente está se propondo a poder cuidar de nós e das pessoas ao nosso redor também, né? Ou seja, a gente dá espaço, mas não dá espaço na mente, tá? A gente se permite acolher o que surgir e também permite relaxar, tá? Dessa forma, a gente, no mínimo, está evitando prejudicar os outros com a nossa ansiedade, né? A gente não deveria vomitar em cima dos outros a nossa ansiedade. Tá? Então, no mínimo isso. Depois, aí a pessoa deveria se dar conta das infinitas pessoas que também estão ansiosas. E aí a gente vai começar a ver que, por exemplo, onde tem ansiedade, tem medo. Então, basicamente, está todo mundo se movendo para lá e para cá a partir do medo, né? Então a pessoa começa a se tocar, uau, tem outras pessoas que também estão na mesma situação que eu. Eu queria então entender como que essa situação aparece para poder ir ajudar, para poder falar com essas pessoas. Porque não precisa passar por isso, né? E aí, por fim, um pouco mais de maturidade, né, na prática, com um pouco mais de aprofundamento na prática, ela reconhece que a natureza da ansiedade e o estresse nada mais é do que energia desperta. Então, ela não tem o que alterar, né? Porque uma vez que não tem nenhum tipo de obscuridade mental, não tem como ter medo. Se não tem como ter medo, também não tem como ter estresse, não é verdade? Então, o que acontece? Qual seria, então, a linha de largada do estresse? Aí a gente começa a ver o quê? Que o Buda Shakyamuni, mostrou que a partir da meditação e a partir da sabedoria Prajna Paramita, a gente entende que o estresse e a ansiedade nada mais são do que um sintoma de uma doença chamada samsara. Tá? Daí, como que o samsara surge, né? O samsara surge dessa mente que, que, por ser livre, ela é capaz de criar bolhas de realidade e devido ao engano, ou seja, como a gente não consegue reconhecer isso, a gente acaba se fixando as bolhas como se as bolhas fossem nossa fonte de segurança, né? Então, quando a gente está com uma falta de clareza sobre como a realidade opera e como que nós construímos a realidade com os nossos olhos e como que o potencial humano, né, como que essas qualidades do coração podem aflorar, a gente acaba preso dentro das bolhas, tá? Daí a gente tem esse itemzinho que é um termo crucial, que é a questão da ignorância, tá? Mas não é ignorância no sentido de que falta algo para a pessoa entender. É ignorância no sentido de que a pessoa ela tem uma sensação de que não está faltando nada. Então ela não vê que ela não está vendo. E aí ela segue andando sem entender muito bem o que é que está acontecendo ao redor, né? Por exemplo, tinha uma época que, bom, hoje a gente vai no supermercado e compra 1 quilo de sal a mais ou menos R$ 5, por aí. E teve uma época que a gente pagava as pessoas com sal. É por isso que vem daí o nome salário, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Então, como que aquilo muda se o sal é o mesmo? Aquilo muda diante dos nossos olhos, né? Então, o que é que seria aí o que acontece? A partir desse ponto de fixação e ignorância, a gente acaba se descrevendo dentro das bolhas e, por exemplo, ignora a impermanência. Uma das formas de abordar essa questão da ansiedade e do estresse é justamente isso. A gente está lutando o tempo todo contra a natureza da impermanência. A gente ignora isso, porque está muito fixado dentro das próprias bolhas, se movendo para lá e para cá, né? Eu acho que ainda o pior seria quando a gente quer impor as nossas bolhas em cima dos outros, assim. Mas vamos lá. Daí o que acontece? Quando a gente começa a centrar a nossa atenção única e exclusivamente sobre o movimento da bolha, né? Aí a pessoa começa com eu, meu, inha, isso, aquilo, pá, pá, pá. Aí pronto. É como um hamsterzinho girando dentro da gaiola. A ansiedade e o estresse poderia então ser bem-vindo para a gente trabalhar o sintoma de que a identidade fixa se tornou o modo de operação usual.
A pessoa não consegue mais dar espaço, né? Ela não consegue mais ver com profundidade. Então, por exemplo, a pessoa pode estar dentro de uma casa enorme, ela pode estar trabalhando no último, no quinto andar de um prédio de 30 andares, e ela pode se tornar ansiosa demais, pode começar a ficar ansiosa, e ela nem entende, ela não consegue mais ver que, pô, se tem um prédio de 30 andares, o que não falta é espaço, né? Ela não vê mais espaço, porque é justamente isso o ponto. Ela fica presa dentro desse aspecto causal, dentro da bolha. E aí ela começa a querer acelerar aquilo, né? De modo inconsciente, devido à ignorância. Daí, a ideia é a gente ver o seguinte, eu trouxe aqui 6 formas de ficarmos aprisionados na ansiedade e o estresse. E daí a ideia é que ela entenda como é que ela fica aprisionada para poder sair, tá? Essa coisa de ficar entendendo como é que está aprisionado, mas ficar preso forever não faz sentido para a gente, tá? Então, vamos lá. A gente vai observar essa questão do estresse e da ansiedade a partir dos 6 reinos da roda da vida. Então, cada reino é chamado de reino porque possui um centro de estresse dominante. Literalmente, é como quando a gente... é como se a gente sofresse um desmaio e acordasse ali dentro e se achasse e achasse o centro das coisas. Então, a gente literalmente se acha rei ou rainha de alguma coisa ali dentro. Por exemplo, na verdade, cada um dos 6 reinos é um padrão neurótico, né? Tem um padrão neurótico de esperança e medo. E esse padrão neurótico de esperança e medo é que define o próprio movimento de estresse dentro de cada reino. Por exemplo, quando se tem um estresse ou uma ansiedade dentro de cada operação mental de um dos 6 reinos na roda da vida, a pessoa não tem a sensação de que aquilo é que está estranho. Ela diz, não, é assim mesmo que tem que se movimentar. Se eu não tiver em movimento, não, não, tá errado. Eu tenho que movimentar dessa forma. E os outros também têm que se movimentar dessa forma, né? E daí, como que a gente poderia observar então? A gente poderia observar o seguinte, ó, que dentro da bolha, essa ansiedade e o estresse simboliza a movimentação da identidade fixada à bolha. E essa não é a nossa condição natural. Então, quando houver algum nível de estresse, ansiedade, por aí vai, significa que a pessoa está defendendo algo, seja consciente ou não. Em geral, se a gente chega para a pessoa e dizer, olha, você está defendendo uma fixação? A pessoa, não, acho que não. O que é isso, fixação? Não tenho fixação. Aí, mas se alguém for lá e roubar o carro dela, é capaz dela ter um ataque cardíaco, né? Então, vamos voltar para cá. Qual seria o primeiro tipo de estresse? Seria o estresse da perfeição. Ou seja, no reino dos deuses, que é o primeiro reino dos 6 reinos, a gente, sem querer querendo, acaba alimentando um certo tipo de orgulho. Mas é um orgulho que tem como base a ignorância, né? Então, a pessoa, ela vive auto-absorvida dentro da mente dela o tempo todo, tá? E aí, o que acontece? Como o estresse, ou seja, como a movimentação se dá por orgulho, ela acaba vendo as coisas ao redor a partir de uma ilha de perfeição. E, naturalmente, como essa ilha de perfeição é muito perfeita, ela quer evitar ao máximo que as coisas estourem, né? Então, o que acontece? É, dentro dessa perfeição hipotética, começam a surgir estratégias e esquemas de fuga de realidade, né? Ou seja, se tal coisa acontecer, você vai fazer assim que muda. Se tal coisa acontecer, você vai fazer assim que muda. O problema é que esse orgulho começa a operar e daqui a pouco é, você começa a eliminar as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque você quer se replicar. Você se acha tão especial que você quer se replicar, né? Então, quando em algum momento a pessoa não conseguir controlar as coisas ao redor,
vai surgir um medo de fracassar. Porque o que seria a ansiedade aqui? É uma busca por sucesso e medo de evitar o fracasso. É isso que acontece dentro da bolha, dentro do orgulho, né? Então, a primeira forma que a gente poderia ver o estresse é isso, né? Peraí, se perguntar, peraí, será que eu estou buscando aqui um reconhecimento de sucesso de alguma coisa? O que é que eu estou tentando evitar, né? A paranoia dentro disso, né? Depois a gente tem o segundo tipo de estresse, que seria o reino dos semideuses, ou seja, o estresse da competição. Esse estresse da competição é o quê? É muito perturbador que a gente entenda que tem alguém que seja superior na nossa frente. Porque o tempo todo a gente está querendo atenção, a gente está querendo ser o centro das coisas, né? Muito raro a pessoa admitir, por exemplo, que está errada, ela sempre sabe. Então, a pessoa tem medo de ser passado para trás, de ser ignorado, por exemplo. E a gente não consegue dar atenção à realidade, né, de modo a relaxar, e a gente simplesmente quer seguir competindo mais e mais. Nunca está satisfeito. Aí vem a impermanência, vem a morte, e o que é que a pessoa colecionou? Depois a pessoa tem o reino humano e o estresse da insegurança. Ou seja, no reino humano, como que a nossa mente opera? Nós temos bastante desejo, né? Constante planejamento sobre como as coisas funcionam e como deveriam ser, né? E temos medo da gente se sentir vulnerável. Ou seja, a gente tem medo de se sentir aberto, de se sentir humano, porque a gente está o tempo todo tentando buscar a perfeição fora, né? E aí o que acontece? Nós procuramos situações, coisas, pessoas, lugares para tentar nutrir essa insegurança. Então a gente está buscando validação o tempo todo para aliviar essa insegurança e isso nos torna colecionadores de ansiedade, né? Porque em vez de a gente apreciar aquilo que a gente já tem, não, a gente está sempre com a sensação de desejo incessante. Então seria a terceira forma de contemplar o estresse, tá? Então o estresse apareceu, em vez de tu ficar assustado querendo lutar contra aquilo, tu observa o que é que tu está querendo buscar ali dentro, ou o que é que tu está tentando evitar. Depois vem o estresse de querer manter um nível de inércia, né? Um nível de preguiça. Ou seja, é simples, esse é o mais fácil. A pessoa ela abre aspas, se define como ela quiser, né? Aí ela diz, olha, eu sou uma pessoa pacífica, fecha aspas, mas não queira me mudar. Não queira mexer em nada aqui que me faça mudar, né? Então, surgem um tipo de preguiça, um tipo de indiferença, né? Que nos faz ficar ainda mais preso aos padrões negativos que a pessoa está nutrindo ali dentro dessa visão. E aí é simples, ela vai seguindo no mais do mesmo, e um dos principais sintomas disso é que ela não tem interesse em ampliar nenhum tipo de visão que ela já tem. Ela não tem interesse em olhar para as pessoas, ela não tem interesse em. Ela simplesmente quer seguir aquela vida que já está ali e está tudo bem, né? Uma televisão, uma rede, mudar de canal, e ela vai esquecendo que a vida dela está passando, né? Então, é como se a pessoa estivesse dentro de um algoritmo, né? Ou seja, ela faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito e por aí vai. Mas o ponto principal não é nem isso. O ponto principal é que ela não tem interesse nenhum em mudar nada. Só que observa que nesse ponto aqui do reino, que seria o reino animal, né? Literalmente, ela simplesmente se move para lá e para cá sem ter interesse. Mais ou menos assim. Vamos fundar um lava-jato. Bom, mas acabou de dar no noticiário que o Rio de Janeiro está com racionamento d'água. Ah, não importa. Aí daqui a pouco ela está lá lavando a calçada com uma mangueira. É tipo isso, assim, uma indiferença ao que está acontecendo, né? A gente tem o quinto tipo de estresse, que seria o estresse de nunca termos o suficiente, que é o reino dos fantasmas famintos. Ou seja, a pessoa quer mais e mais e mais e nunca consegue, né? Então há um contraste doloroso entre
a pobreza interna, que a pobreza é sempre interna, né? E a riqueza externa que os outros têm, né? E aí ela começa a se tornar gananciosa demais, então ela tá sempre satisfeita, né? Nunca se satisfaz, né? E aí é como se a pessoa ela precisasse o tempo todo preencher um vazio interno que ela não sabe muito bem de onde é que vem. Aí depois ela tem um prejuízo no cartão de crédito, né? Que ela vai olhar, bom, o que foi que fez essa compra aqui? Aí, no final, a gente tem então o sexto tipo de estresse, que seria o estresse do ódio. Ou seja, a pessoa está sempre enfurecida com algo e ela está sempre elegendo inimigos, né? Sempre elegendo inimigos, sempre guerreando contra os outros. Então, alimentado pelo ódio, você vai acabar criando guerras e conflitos, seja conflitos grandes ou pequenos, né? E onde há ódio, há medo, e onde há medo, há dor, né? Então, é como se a pessoa se sentisse com sempre a flor da pele, tudo dela está à flor da pele, tá? Daí esse ódio vai causar o quê? Vai vir uma mistura de ressentimento, dor, né? E fica tão difícil até da própria pessoa ela parar e respirar, por exemplo, nesse tipo de estresse, tá? E aí ela segue alimentando qualquer coisa que você faça, vai retroalimentar um processo de ódio e de medo. Esse seria o sexto estresse, tá? Daí a gente vai propor 6 formas de, então, balancear isso. A gente mostrou os sintomas, então a gente poderia parar e se perguntar, bom, será que isso é verdade ou não? Pegar situações, tá? Experiências, sejam nossas ou de pessoas ao nosso redor, lembrar a motivação, e aí ela se dá conta. Bom, 6 formas de lidar, né? Como que a gente poderia lidar então com o estresse? Primeiro, vez após vez, estabelecer uma motivação para olhar para eles. Porque é muito fácil a pessoa embarcar, né? Por quê? Porque a mente começa a criar desejos infinitos, né? Então, se a própria pessoa não tiver interesse em mudar a vida dela, ninguém vai fazer isso, né? Segundo, ela pode começar a entender que essa mente estressada para lá e para cá é como se fosse a mente de um macaco, a mente de um macaquinho, né? Que é o exemplo clássico. Então, por exemplo, os grandes professores, eles sempre recomendam que a gente guarde um sorriso, assim, para os nossos problemas. Por quê? Porque a partir da prática, né? A meditação, Prajna Paramita, a gente dá um passo atrás e a gente reconhece o quê? Que a gente está com um pé dentro da bolha e um pé fora. E esse espaço aqui é o que vai nos permitir olhar que aquele problema é um problema dentro da bolha. Se a gente mudar o referencial, a bolha explode, tá? Então a gente vai começar a identificar como é que os nossos olhos congelam os outros e congelam a nós mesmos. E, por fim, a gente começa a entender o quê? Que tem uma energia dinâmica fluindo, né? E a gente começa a sorrir para aquilo. Porque a gente começa a entender que essa mente mais ampla é o nosso local onde a gente pode ficar aconchegado. E não a mente do comentarista, a mente de macaquinho, tá? Depois, outra forma de lidar com o estresse, a terceira forma, é oferecer atenção aos outros. Pode ver, em geral, quem está estressado está muito autocentrado, quer atenção para si o tempo todo. Acha que é o centro de tudo, né? Então a gente oferece atenção. Oi, posso ajudar, né? Oferece atenção aos outros, tá? Terceiro, né? Quarto, se a gente povoar nossa mente com as 5 sabedorias também, não tem como ter estresse, né? Porque o estresse pertence à bolha. Então, quais são as 5 sabedorias? Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharmata, tá? Quinto, se a gente oferecer as 4 qualidades incomensuráveis também, não tem como ter. Então a gente oferece compaixão, amor, alegria e equanimidade, né? Como forma de se relacionar, tá? E 6, as 6 perfeições, ou seja, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, tá? Então, tendo apresentado essa forma de observar o estresse como caminho, uma boa forma que a gente pode fazer é, primeiro, cultivar uma boa base de meditação silenciosa para poder ter a mente de volta, tá? Depois, aprender
a usar essa mente que agora está um pouco mais afiada para poder olhar o estresse sem grudar nele, tá? Aí a gente está olhando de um modo um pouco mais distanciado. E agora que a gente está olhando um pouco mais distanciado, a gente pode olhar essas 6 formas de lidar que a gente falou aqui. Primeiro, estabelecer uma motivação para levar uma vida contemplativa, né? Segundo, guardar sempre um sorriso para quando esse estresse surgir. Terceiro, oferecer atenção aos outros, né? Quarto, entender e aplicar as 5 sabedorias na nossa vida. Quinto, as 4 qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. E sexto, as 6 perfeições, tá? Qualquer uma desses 6 modos aqui de operar a mente, pode ter certeza que não tem uma identidade querendo alguma coisa ali dentro. Então, não tem estresse também, tá?